Fala pessoal, dia 30/8, sábado à noite. Sabe quando a gripe tá chegando? Pois é, então minha garganta tá no limite. Esse aqui provavelmente é o último vídeo até o meu repouso de alguns dias aí. Se eu sumir já sabe o que é, mas a gente não pode deixar de se informar. Hoje a gente vai começar falando do Bolsonaro. Muita gente se pergunta o que será que vai acontecer com o Bolsonaro, né? Porque quando a lei Magnitsky chegou, você pode ter certeza que os caras aceleraram. E eu não sei se eles têm mais muito a perder. Só que aí tem muitos, vamos dizer, fatores aí a gente considerar. Vamos fazer uma breve reflexão no começo e a gente vai falar também de muito mais coisa, né? Lembrando, para ajudar o canal temos o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, como sempre. E a gente vai falar o seguinte: Moraes teria decidido o destino de Bolsonaro, que seria o presídio da Papuda. A gente falou, né, no último vídeo, inclusive, que existe todo esse boato, todos esses rumores, né? Julgamento de Bolsonaro no STF terá 500 jornalistas, telão em público de 3,3 mil. Então tá muita gente esperando, a esquerda deve estar toda empolgada com a situação toda. Bolsonaro pode ficar até 7 anos em regime fechado se receber pena máxima. Então você percebe o quanto as coisas estão complicadas para o Bolsonaro. E com a lei Magnitsky, Moraes não tem muito a perder. Você percebe que ele não tem muito a perder, né? O Gilmar Mendes, o Flávio Dino, dentre outros, e alguns não se pronunciam. Mas é uma série interessante, muitos ali vão ficar receosos, porque os Estados Unidos vai estar, né, vai observar essa situação toda e pode acontecer mais sanções. Mas é aquilo, eu acho que provavelmente acontecerá essa prisão, porque muitos ali não têm muito a perder, e alguns ali nos ministros vão ficar pressionados. Então será um momento complicado para muita gente, logicamente mais para o Bolsonaro, que está na casa dele com situação complicada, a gente vai ver. E o único pedido de Bolsonaro a Valdemar antes do julgamento no STF é que o Carlos Bolsonaro seja aí senador a Santa Catarina. Você vê que até nesses momentos críticos eles estão pensando em quem colocar, né? Já que o Valdemar já tinha outros planos. Bolsonaro teme perda de liderança e prefere Michele a Tarcísio em 2026. A gente vai falar do Tarcísio hoje. Então, muitos, até o Eduardo fala dessa questão da prisão do Bolsonaro, que a gente percebeu que com o Bolsonaro, na verdade ele já está preso, né, na casa dele. Então é uma prisão domiciliar. Você percebe a quantidade de notícias que diminuiu. E essa questão de espiral do silêncio afeta capital político, né? Então, conselheiro de Trump posta fotos com o Bolsonaro e pede liberdade. Então, você parece que os Estados Unidos está vendo isso aí. A gente vai ver a questão da Nicarágua, que é importante a gente citar, que também acelerou o processo lá. Todos os países que vão ser afetados pelos Estados Unidos estão acelerando o Brasil. Todos os países com a esquerda tomando conta, vocês vão ver ela acelerando para cima da direita. PF teme que Bolsonaro pule muro de vizinho para fugir de condomínio. Isso aqui, o pessoal tá até fazendo meme, né? Tipo, Bolsonaro realmente tem um histórico de atleta, né? Pra pular um muro, mas não é brincadeira, tem muita gente aí falando de policiais bem próximos. Moraes decide não colocar policiais dentro de casa, da casa do Bolsonaro, mas o Carlos já falou diferente. PGR vê risco de fuga, mas é contra a polícia dentro da casa de Bolsonaro. Tem aí os rumores, enquanto eu estou aqui gravando, que aparentemente já estão colocando. Já o Carlos Bolsonaro fala: o bacana da PGR rejeitou o pedido da diretoria da Polícia Federal para colocar agentes dentro da casa do Jair Bolsonaro, da sua esposa e filha. Mas adivinha, colocaram então uma viatura em revezamento no portão, a centímetros da única entrada da casa. Quando digo centímetros, são centímetros de verdade. Na prática é a mesma coisa. Tudo nessa várzea é bizarro demais. Então aparentemente já tem gente bem próxima ali. Por quê? Porque muito provavelmente o STF sabe que se existe um momento que o Bolsonaro teve a questão da Argentina, que ele poderia ir para a Argentina, algumas embaixadas, eles sabem, né, que provavelmente o Bolsonaro, se pudesse, ele iria nesse momento, né? Bolsonaro chora ao receber visita, minha vida acabou. O Major Melo Araújo, vice aqui de São Paulo, foi visitá-lo. Bolsonaro está depressivo e tem plena consciência do jogo político, disse vice-prefeito de São Paulo. E Bolsonaro falam que tá magro, né? Tem aí crises de soluço, vômitos. Carlos Bolsonaro falou isso aí na sua rede social. É isso realmente, por isso que a gente fala, né? Infelizmente não adiantou, né, o Temer falar: não, pede desculpa lá, faz uma brincadeirinha, né? Quando chegasse, né, realmente a mão pesada dos Estados Unidos em cima dos caras, eles não iriam recuar, né? Quer dizer, a gente esperava até uns anos atrás que haveria aí um plano da social-democracia tomar conta, mas se vai tomar conta vai ser de outra forma, porque aparentemente Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, dentre outros, estão aí muito confiantes no projeto vermelho aqui no Brasil, né? Então,
não tinha muito o que fazer. Só que olha que interessante, né? Na Atlas, se a eleição fosse domingo, 45% escolheriam o Bolsonaro e 44% o Lula. Diferente da Oeste, e como eu falo, é sempre uma mudança muito absurda, né? De uma semana o PT está sendo muito bem recebido, na outra a pessoa já está empurrando ele a penhasco, dizendo que não presta. Aí quem confiar? Em quem confiar? Né? Pesquisas totalmente diferentes. Eleição de 2026 será polarizada e não há espaço para a terceira via, diz Lula. E ele fala, quanto mais candidatos da direita houver, melhor. E aí depois eu falo do Tarcísio e de se bater de cabeças da direita, que quando chegar nas eleições de 2026, vai ter Lula contra dois personagens, dois candidatos da direita. O que será que acontece? Então tem que ter muita cautela aí, né, a direita nesse caso. A aprovação de Lula volta a cair após melhora, aponta a Atlas Intel, diferente da Oeste. 62% dizem que Brasil caminha na direção errada, diz pesquisa. Então você percebe que mudou as coisas. Muitas pesquisas, como essa aqui, 85% dos brasileiros defendem a regulação das redes sociais. 2.000 curtidas. Chegou um usuário e fala, curte aí se você discorda. E tem mais curtidas do que a matéria. Então você percebe que as pesquisas estão muito estranhas. E como a gente fala que cada semana é uma coisa ou outra, a gente vê aí o The Economist, que estava batendo no Lula, agora está batendo no Bolsonaro a favor do Lula, né? O Brasil oferece uma lição de democracia a uma América que se torna mais corrupta, protecionista, autoritária contra o Donald Trump. Porque o Donald Trump faz essa situação, né? Enquanto eles realmente não estão concordando com o Lula não abrir espaço, né, para o globalista, ou abrir de vez em quando, como foi com o Soros aí, ao mesmo tempo eles têm que bater no Trump, então eles têm que fazer essa comparação, né? E a gente fala, dia 2 de setembro aí tem um julgamento do Bolsonaro, a gente vai ver o que vai acontecer, mas muito provavelmente pelo peso da lei Magnitsky, tá? Eles vão querer prender o Bolsonaro, tá certo? Eduardo diz que Tarcísio ameaça o espaço da família Bolsonaro, então com a prisão do Bolsonaro e vamos dizer, tirado completamente, tá, a possibilidade dele tentar a eleição, né, tentar ser candidato, aí vai bater de cabeças, vai ser tenso daqui para frente. Insatisfeito com o Tarcísio, Eduardo fala em lançar candidatura independente em 2026, né? Então ele fala assim, ó, Eduardo Bolsonaro diz que sua família sairá do PL se Tarcísio entrar. Sabe o que é engraçado? Toda hora eu vejo assim, ó, não sou candidato à presidência, vou deixar isso bem claro. O governador reiterou que não tem intenção de disputar a presidência. Toda hora ele fala isso. E ao mesmo tempo, muita gente está dizendo que ele é candidato. E isso eu estou vendo o tempo todo. O que eu acho bem estranho. Por mais que ele negue, aparentemente tudo diz que ele concorrerá. Por exemplo, Tarcísio, primeiro ato, se eu for presidente, será indulto a Bolsonaro. Peraí, mas você vai ser presidente? Você vai ser candidato? Não, tudo muito confuso, tá? Agora a gente vai falar, o Tarcísio exalta a atuação em conjunto contra a mega esquema do PCC, tá? Então aí o carbono oculto, que é a operação aí, que, como a gente sempre sabe no Brasil, existem diversas camadas. Ministro Lewandowski detalha a operação contra facções e destaca a importância da PEC da segurança, que é uma coisa bem profunda que a esquerda está tentando há muito tempo. Então você vai ver números incríveis, né? Veículos apreendidos, veículos sequestrados, dinheiro apreendido, pessoas físicas atingidas, jurídicas, imóveis, 192, embarcações. Você vê números gigantescos, bilhões, né? Mas lembre-se, toda vez que o Estado, ainda mais de esquerda, faz uma movimentação que aparentemente o público vai achar positiva, eles vão passar diversas outras coisas, né? Lula aproveita a operação da PF para regular fintech sem medo de nova crise do Pix, né? Então ele já começa a avançar com isso, o governo vai usar IA para rastrear movimentações financeiras de fintechs, vão para cima das fintechs, o governo quer usar a operação contra a PCC para acelerar a PEC no Congresso, né? Após mega operação, o líder do PT da Câmara quer CPI das fintechs, né? E a partir da manhã, Receita enquadra as fintechs como instituição financeira. Mas como diz aqui o usuário, grandes bancos têm estrutura bilionária para lidar com compliance, jurídico, auditorias e relatórios diários. A essência das fintechs era ter um custo mais baixo e serem menos burocráticas para quebrar o monopólio dos bancões e driblar a burocracia absurda que travava o sistema financeiro brasileiro. Coisa que vai se tornar impossível a partir de agora. Parabéns aos envolvidos. Então lembre-se, toda vez que o Estado, né, faz uma movimentação para cima de alguma coisa, que a gente não sabe exatamente por que esses passos foram dados, tá? Você pode ter certeza que eles vão acelerar outras coisas, né? Lula turbina a divulgação de operação contra a PCC e tenta impedir saldo político positivo para Tarcísio, né? Então tudo isso
Tem grande espaço na mídia. E o Lula tá tentando ao máximo pegar. Isso aqui foi uma operação bem ampla, tá? Da Polícia Federal. Crime organizado encontra espaço em limbo regulatório em normas de fintechs, disse secretário da Receita Federal. E aí eles falam, a operação contra a PCC mostra que Brasil é como Colômbia e México. Bilhões do tráfico estão entre nós. Básico, quem não sabia disso, né? Bilhões. Faria Lima está contaminada pelo crime organizado, diz Receita Federal. E aí, a questão do Faria Lima, lembre-se, a questão do mercado, inimigos do Lula, inimigos da classe média estão sendo aí afetados e vão para cima deles e vão começar aí a ser alvo também, tá? Nicolas Ferreira derrubou norma e abriu espaço para crimes do PCC na Faria Lima. Além de tudo isso, como a gente fala, a esquerda ela sabe que está sendo cercada. Então o que eles estão fazendo? Movimentações e tudo que for usado, feito, eles vão pegar, né, esses trabalhos e vão tentar afetar justamente as pessoas de direita ou que são só a oposição, para resumir, né? O Nicolas Ferreira é um desses, né? E olha a cara do Nicolas Ferreira, né? Eu raramente falo para vocês assistirem, mas o Nicolas Ferreira resumiu bem no vídeo dele, né? A conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC, diz a Veja. Deputado do PT pede prisão preventiva de Nicolas. Só que é uma coisa bem básica, né? Ele fala aqui que vai agir contra, né? Ele irá à justiça para que responda por essa difamação, né? Assim como farei com os demais. Só que o Nicolas, né? Como a gente sabe, vai ter uma batalha complicada aí, né? A gente desconhece o jurídico aqui do Brasil, mas você percebe o absurdo. Se o Nicolas é responsável, como dizem aqui, né? A questão do PCC, da Faria Lima. A operação mira coisas de 2020 para cá, 2020 até 2024. Um vídeo de 2025, né, estaria ajudando o PCC? Complicado, né? E o pessoal, você vê aqui que fala, o Nicolas precisa prestar contas da sua irresponsabilidade. Nicolas Ferreira tem que ser responsabilizado. Nicolas Ferreira tem que se explicar porque ajudou o PCC divulgando as fake news da taxação do Pix. E você percebe que o povo também, muitos caem aí nessa esparrela, sendo que o vídeo do Nicolas era só referente à questão, né, do pente fino do Pix, né? Lula ataca Nicolas por vídeo sobre Pix, era defender o crime. Como a gente sempre fala, né? O Nicolas é um rapaz novo, né? Às vezes algumas declarações dele eu não concordo, mas dentro da direita toda aí, ele é o rapaz mais inteligente. Na verdade, da direita, com certeza, assim, em questão de fala, de alcance, né? O quanto ele é incisivo, o quanto que ele realmente move as redes sociais. E por isso você vê até o próprio Lula batendo nele, tentando tirar ele. É até questão de prendê-lo. Ele é realmente o político de direita aí mais afiado de todos, apesar da idade, né? Mas o que eu falo? Infelizmente o Brasil ele já está bem vermelho. E só ações do exterior para mudar as coisas aqui. Mas lembre-se, tudo na geopolítica tem que ser feito devagar, né? Então, chegando a Lei Magnitsky, que muitas coisas ainda vão acontecer até realmente começar as coisas a ficarem sufocantes, tá? E outra, a gente está vendo com certeza absoluta desde a Guerra Fria, né, um avanço dos mais intensos do comunismo no mundo, tá? É extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, diz o Lula. Claro que Eduardo Bolsonaro também está no alvo, porque não importa quem seja, apareceu nas redes sociais, fez um engajamento, né? Apoiou aí toda essa questão contra o governo, eles não vão ficar tranquilos. Ainda mais o Eduardo nos Estados Unidos, podendo falar à vontade contra a esquerda brasileira, os caras ficam loucos, né? Lula diz que vai mostrar a cara de quem está no crime organizado. O que eu falo? Muita gente aí, né? Até o Nicolas, que não tem nada a ver com essa situação, fez um vídeo completamente distante disso. Tudo será usado de desculpa, tá? Até o Malafaia sai em defesa de Nicolas após a acusação de apoio ao PCC. Lembre-se, a direita bate a cabeça demais, o que eu sinceramente acho desnecessário. Mas muitas vezes vai se perguntar, mas antes tinha bater de cabeça? Antes você tinha, vamos dizer assim, Bolsonaro no poder, né? Então a lapidação era necessária. Perdemos tudo, o vaso quebrou, né? Então tem que ser derretido de novo o vidro, formar tudo de novo, ver como formar de novo. Então bater de cabeças é desnecessário. Então o Malafaia também acordou para a vida quando o negócio chegou nele. Então ele percebeu que a situação não é só capital político que tem que ficar aí, não, porque as eleições municipais, etc. Lembre-se, as coisas são muito piores do que o pessoal imagina. Lembrando que a PF fez toda essa operação aí, tinha 14 alvos, mas prendeu apenas 6. E não sabe onde eles estão foragidos.
complicado, né? Então não importa esses monte de números aí, mas aparentemente de efetivo a gente não sabe realmente o que aconteceu. Dizem que Lula encampou uma mega operação contra o PCC em resposta ao Trump. Porém, o presidente dos Estados Unidos queria enquadrar a facção brasileira como terroristas. E o governo não quis. Então vamos dizer assim, ele fez isso aí para mostrar que realmente é assim que funciona. Então, enfim, a gente já conversou sobre isso há uns 2, 3 anos atrás, sobre o esquema criminoso no Brasil, como ele seria, né, gerido, como seria feito, né? Porque o que eu posso dizer para vocês, tudo no mundo tem grupos, se divide em 2, inclusive a questão do crime. Aí tem que ver qual que o Estado acha mais viável, né? Se é que você me entende. Se Trump quiser negociar, Lulinha, paz e amor, volta, diz o Lula. Agora falando um pouco da questão internacional, Lula diz que é só o Trump que querer conversar, ligar para ele que será paz e amor. Claro que são só palavras vazias. Maduro não é o governo legítimo dos Estados Unidos e vão usar toda a força, afirma a Casa Branca, que como você pode ver, o Trump está um pouco se lixando por essa questão toda, né? Ele quer realmente fazer o que tem que fazer. E o pessoal até torceu aí nessa noite aí de sexta para sábado, né? Que o Trump teria morrido, né? Mas é aquilo, é mais torcida do pessoal do que qualquer outra coisa, né? Tem até muitos falatórios que ele está com a saúde debilitada. Não é que é debilitada, praticamente quase nos seus 80 anos, com certeza tem que ter cuidados. Mas o pessoal aí tá na torcida, né? Seria muito bom para a esquerda mundial, né? Veja imagem de navio de guerra dos Estados Unidos que segue para a região do Caribe próximo à Venezuela, né? A tensão aumenta com a chegada de navios de guerra ao Caribe. E o Maduro tá aparecendo aí todo vestido, fardado, não há como entrar aí na Venezuela, aparece de farda militar, fala em defender a soberania, como sempre, aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Defender a soberania. A esquerda mundial tá sempre nesse passo, né? E fileiras vazias, fracassa alistamento para a milícia de Maduro na Venezuela, né? Acho que todas as senhoras de 60, 70 anos da Venezuela lá, que são meio fora, né? Faltando um parafuso, já foram, né? Sumiu agora. Lula diz que o Brasil tem razão na briga com os Estados Unidos, falou, não, a gente tá certo mesmo que se exploda, inclusive, Alckmin confirma o uso da lei da reciprocidade para acelerar negociações com os Estados Unidos. Diferente dos Estados Unidos, o presidente lá ele tem muito poder, então ele manda sanções, ele manda tarifas, muito facilmente. Aqui no Brasil tem todo um processo, o executivo é meio fraquinho, e aí vai a lei da reciprocidade. Só que olha só que até o Estadão fala que retaliação contra o Trump é contraproducente, e não levará o Brasil a objetivos almejados. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que tentaram com a China tentou fazer isso aí. Vamos manter a reciprocidade, vamos, né, colocar mais. Se ele colocar 100%, a gente coloca 140%, etc. A China dobrou. Se a China dobrou, que é muito maior que o Brasil, imagina o Brasil. Espero que ajude a acelerar o diálogo e a negociação, diz o Alckmin, sobre reciprocidade. Você acha que é mesmo que vai ajudar? Você acha realmente, né, que vai acelerar o diálogo? A China não conseguiu, né? E olha só que loucura, hein? Avião que traria Alckmin de volta ao Brasil da Colômbia tem falha, voo cancelado. Né? A gente fica vendo essas coisas, né? A gente sabe como é que acontece alguns acidentes por aí, fica preocupado, né? E olha, quando a gente vê o Alckmin com problemas, o Lula diz, homem que se respeita não rasteja para outro, diz Lula sobre não ligar para o Trump. Não liga. Enquanto isso, o Alckmin rebolando na velocidade 5, tendo problema com o avião, e o Lula não liga. Ele até fala, não conseguimos falar com ninguém, diz Lula, sobre negociação com os Estados Unidos. É só ligar. Pega o telefone, será que não vão atender? Será que não tem recepcionista lá? O que acontece? Com certeza o Trump atenderia, mas ele saberia muito bem como é que vai rolar a conversa, porque tá tudo muito acertado no mundo, tá? Lula anuncia conselho sobre terras raras, ninguém vai colocar o dedo, tem aquele papo de terras raras, de ONG, de Amazônia, é sempre o mesmo papo, tá? Mas, se os Estados Unidos quiser, não sei como o Brasil vai conseguir, né, se desvencilhar disso aí. Após o Tribunal dos Estados Unidos decidir que tarifas são ilegais, Trump diz que taxas seguem em vigor. Lembra? Chegou aí o Lula contratando, vamos dizer, advogados, tentando processar. O Trump sabe que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai ajudar, com a ajuda da Suprema Corte. Não tem muito o que fazer, porque é o plano dos Estados Unidos, tá? Muita gente confunde, acha que o Trump é todo poderoso. Está muito maior, né? A força dos Estados Unidos não depende só do Trump. Tem o Supremo também, tá? Após a ameaça de Trump, Lula defende independência do Canal do Panamá. Até nisso, o Lula está se metendo. Sendo que a gente sabe que o Canal do Panamá foi feito pelos Estados Unidos.
Então não tem muito o que fazer, né? Os Estados Unidos tá querendo realmente voltar aí tudo que ele fez, que ele entregou para o mundo e está cobrando de volta. Por quê? Porque a situação dos Estados Unidos está sendo ameaçada pelo BRICS. Trump aí até tira a proteção de serviço secreto da Kamala. Não importa quem seja, né? O Trump vai para cima de todos os esquerdistas e o PIB dos Estados Unidos cresce 3,3% no segundo trimestre, mostra a revisão oficial, mesmo que muita gente, como falam a esquerda sobre a Argentina, sobre o Milei, vão falar que lá tá um terror e você só vê notícias positivas. Estados Unidos prometem reação ao regime do Daniel Ortega por morte de opositor. Tá? Aconteceu morte de mais um opositor, eu acho que não é o primeiro. Por quê? Eles têm acelerado, assim como a Venezuela, como o Brasil. Então, os Estados Unidos também está de olho na Nicarágua, tá? Estados Unidos negam visto de autoridades palestinas para a Assembleia Geral da ONU. Todo lugar do mundo, o Trump e os Estados Unidos estão tomando conta agora, tá? E aqui no Brasil, mais da metade da população acha que a economia está ruim. Será que está ruim mesmo? Né? Porque até a ONU aqui quer uma escala 6x1. Recomendo que o Brasil adote 5 dias de trabalho, né? Para realmente quebrar tudo de vez. Brasil está no vermelho, o déficit nominal anual do governo Lula atingiu 968 bilhões, tá? Ou seja, você tem a pandemia aqui, tá muito pior agora. Porque o PT é pior do que qualquer mazelas, pelo que você pode ver aí, né? Governo registra rombo de 59 bi e crava segundo pior resultado da história para julho. Prejuízo dos Correios dispara no primeiro semestre, atinge 4 bilhões, é tudo bilhão. É o que eu falava muitos anos atrás, né? Quando chegar o PT, vocês vão ver eu falar de bilhões para todos os lados, né? Antigamente era o quê? A rachadinha de 3 mil reais e tal, né? O brasileiro não tem noção de proporções, né? Milionários estão fugindo do Brasil, o que revelam dados inéditos da Receita. Você acha que estão fugindo ou não, né? Com certeza absoluta. Alguns dados dizem que fugiram mais na questão da pandemia e agora é outro ponto alto daí, da fuga de milionários. E quando a gente fala de fuga de milionários, o pessoal que é mais, né, o que eles chamam de pobres, vão comemorar. Não tem que comemorar nada. São milionários que empregam, que têm empresas, tá? Aqui, governo tira despesas do IBGA e IPA e AGU do arcabouço e abre margem para órgãos gastarem mais. Aí fica fácil, né? Então eles vão tirando despesas do IBGE, do IPEA, né, do AGU, vai criando assim, vamos não, tá pesando demais, põe de fora. E aí sim fica fácil, né, andar com o carrinho com pneu furado do PT, né? Presidente do México diz que não pensa em acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil até com o México está tendo seus problemas, enquanto Ibovespa bate recorde com Tarcísio à frente de Lula em pesquisa. Porque imagina, o mercado está morrendo de sede. Qualquer um de direita que dá um pouco mais de liberdade e apoia o mercado é como se fosse um copo de água fresca. Aí a Ibovespa, todos os recordes aí voltam, né? Fundos usados pelo PCC movimentaram 52 bilhões em 4 anos, afirma o Haddad. Você vai falar assim, olha como ele está preocupado. Mas como diz aqui o Felipe, a preocupação dele é que não pagar imposto. Isso é certeza absoluta, né? Enquanto tudo isso acontece em questão econômica, a agenda woke do STF, o Supremo, vem ampliando o número de decisões que atendem à cartilha progressista, ainda mais com a visita do filho do Soros aqui. Lembra que eu falei? Muita gente falou, mas você não falou que o woke ia acabar? Ele vai acabar, né? Mas você acha que os caras não têm dinheiro para manter ainda durante anos um monte de coisa, visitando países, investindo dinheiro aqui e ali? Você acha que, vamos dizer assim, uma praga, você tem uma casa cheia de pragas, né? Baratas, você acha que vai se desfazer delas com Baygon? Não é assim que funciona, tem que ter muito mais. Não, o Brasil não foi proibido de importar chips de IA da NVIDIA. Isso aí que foi uma notícia que a gente viu no portal. O pessoal está negando. E por que eu falei sobre essa notícia, desse rumor? Porque a China é assim, tá? A China ela pode comprar H20, não pode comprar 5080, 5090, 5090D, B100, B200. Todas essas placas, né, de alto desempenho não podem comprar. E o Brasil está muito próximo da China. Muito provavelmente isso é questão de tempo. Se o Brasil ainda ficar do lado da China, o Brasil, por exemplo, ele pode comprar as placas e mandar para a China, né? Fazer aí, né, todo um bem bolado para conseguir enviar essas placas para a China. Então, é questão de tempo. É só se manter aí, a proibição é lógica, tá? Mas vamos ver se realmente não foi proibido. A partir do momento que o Brasil começar a fazer todo esse envio de placas, acabou. Tá? Então, para mim é questão de tempo. China lança filme sobre a Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos como vilões.
Olha só que coisa louca, né? Você vê como as coisas estão ficando mais claras, né? Desfile militar na China terá Putin e Kim Jong-un, a Dilma, todo mundo reunido. Então a esquerda está se fechando, como a gente viu, acelerando Nicarágua, Venezuela. Por isso que a gente fala, a gente começou a falar de Bolsonaro e prisão dele. Eu não duvido nada. Na verdade, é quase realmente, até os jornalistas conversando com o Eduardo, é praticamente certo. Que é muito ruim pro Bolsonaro, que estão debilitado, né? As sequelas da facada ainda estão aí, né? Ele tá soluçando, tem todos os problemas. O que a gente diz, né, gente? A gente sabia que não adiantaria acordo, 7 de setembro, a carta, foi muito criticado na época. Eu falei, não, gente, vamos esperar. Mas a gente sabe que o sistema, ele é muito poderoso, né? Todos os cuidados, todos os processos deveriam ser muito bem feitos, passos com muita cautela, não teria que haver dúvidas. As dúvidas acabaram com toda essa questão de mostrar, né, que a gente chegou nesse nível. Mas de qualquer forma, gente, fazer o quê? Lembrando, faz anos já que nada aqui no Brasil vai mudar a situação. Então não importa, vou cobrar o deputado, o senador, etc. O Senado até pode ser, mas pode ser ainda, inclusive, que ele que faça aí uma limpa se os Estados Unidos forçar, mas os Estados Unidos que vai decidir o futuro do Brasil, simples assim, né? E aqui no Brasil, o comandante fica sem avião da FAB, usa voo comercial e corta expediente por falta de verba. E quando a gente vê outros países aí, né, todos se preparando, o Brasil, força militar zerada praticamente. Pessoal, essa situação a gente vai esperar dia 2 de setembro aí ver o que acontece. E se os Estados Unidos, né, ele vai realmente começar a mudar as coisas, se vai ter mais sanções depois desse avanço para cima do Bolsonaro, porque na Nicarágua teve isso. Só que na Nicarágua você vê como a situação é difícil, né? Tipo assim, lembra, os Estados Unidos, ele, assim como o Trump falou do Bolsonaro, ele falou, um cara muito bom, honesto, mas não é meu amigo. Então, é uma situação complicada, não devem ter uma esperança absoluta em que eles salvem personalidades, porque toda vez eu chego aqui eu falo, olha, presta atenção que as personalidades, tá, elas não estão movendo o jogo. O que move o jogo são blocos econômicos, financeiros, de interesse, terras raras, o que for, um monte, petróleo, tudo junto, tá? Não é uma coisa só, uma coisa ou outra. É o todo, tá? E as personalidades é a questão midiática. Então, se acontecer algo com o Bolsonaro, muito provavelmente os Estados Unidos ainda vai dar passos muito lentamente, tá? Até que, para mover, por exemplo, a Nicarágua, o cara morreu lá, você acha que eles vão invadir a Nicarágua e quebrar com tudo? Eu acho que não. Por quê? Porque seria um impacto muito grande, né, na questão midiática do mundo. Olha como os Estados Unidos está invadindo o país. Então, as personalidades, infelizmente, têm pouco valor quando se fala em conflitos de nações. Vamos ver. Pessoal, muito obrigado. Dá aquela descansada, né? Da editada aqui nos vídeos, que eu dei umas tossidas e tal. Mas a gente tá aí de volta assim que eu estiver ok, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu comentário. Link da Amazon, clicou, navegou, comprou o que for, ajudou o canal. A gente se fala. Até mais.